Para quem não me conhece ainda, sou o Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, Evangelho da Graça em Fortaleza, e hoje nós iremos mais uma vez ministrar a palavra de Deus, certo? Hoje mais uma vez iremos ministrar a palavra de Deus. Hoje é 14 de novembro de 2020 e eu quero deixar esta mensagem registrada tanto aqui no Facebook como também no canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Convido aos amigos que gostam de sempre estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, que possam compartilhar esta mensagem, que possa estar também se inscrevendo no canal Evangelho da Graça, se por acaso ainda não é inscrito, tá bom? Vai lá no YouTube, se inscreva no canal Evangelho da Graça, e toda semana eu estou colocando uma mensagem nova lá no canal, tá bom? Toda semana eu estou colocando uma mensagem nova lá no canal, e esta mensagem com certeza vai também lá para o canal após eu terminar de ministrar esta palavra aqui no Facebook. Eu vou colocar lá no canal Evangelho da Graça, tá bom? Sejam bem-vindos a todos, graça e paz, melhor tarde. E hoje eu quero ministrar uma palavra com o tema: quem é a videira verdadeira, tá bom? Hoje o tema da nossa mensagem é: quem é a videira verdadeira? E aí você vai descobrir quem é essa videira verdadeira. Esta mensagem que hoje eu irei ministrar foi a pedido de um amado irmão que sempre está me acompanhando as pregações, sempre ele está ouvindo o canal Evangelho da Graça, e ele me pediu: amado, eu queria ter mais entendimento sobre a videira verdadeira. Teria como, ou sobre a videira, teria como você falar sobre esse assunto? E eu disse: eu vou estudar e depois eu estarei trazendo um estudo para você sobre esse assunto. Então, meus queridos, preparei uma mensagem para hoje com o tema: quem é a videira verdadeira? E hoje nós estaremos ministrando esta palavra, tá bom? Convido a você que quiser acompanhar comigo na Bíblia Sagrada, a abrir em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32, é o versículo que nós vamos meditar hoje. E vamos entender um pouquinho mais sobre a videira verdadeira. Diz assim, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Alguns pregadores futurísticos ou alguns pregadores que gostam de pregar uma palavra torcida, eles dizem que esta profecia ou esta palavra aqui era exatamente quando Jesus viesse em voltar. Como muitos não aceitam que Jesus já voltou no ano 70, como nós sempre pregamos que Jesus já voltou no ano 70, tem muitos que não aceitam. É notório que eles não aceitem mesmo, porque na realidade não tem uma mente ativada, não tem os olhos iluminados, e enfim, não compreende sobre esta palavra. Mas nós sempre vamos estar aqui com uma palavra nova, com uma mensagem, e explicando tudo detalhadamente, para que não fiquem dúvidas e que as pessoas possam ter o seu entendimento aberto, que as pessoas possam ter a sua visão ampla, que as pessoas possam abrir os olhos do seu entendimento e possam receber esta palavra e aceitar esta palavra, porque na realidade esta é a nossa oração, que nós sempre estamos pedindo, é que as pessoas tenham uma mente de Cristo, uma mente ativada, os olhos iluminados, e possa entender verdadeiramente sobre a palavra de Deus. Então, o amado Jesus,
quando ele estava sobre a terra, Jesus de Nazaré, ele disse: aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, saiba que está próximo o verão. O incrível é que as pessoas dizem que Israel é a videira. Outros dizem que Israel é a figueira. Aí gera aquela confusão. O simbolismo de Israel é a videira ou a figueira? E aí geram aquele conflito. E muitos dizem que quando isso tudo tivesse acontecendo, era exatamente a volta do Filho do Homem, ou Jesus ia voltar para buscar a sua igreja. E aí eles dizem, olha, aquela profecia que Israel ia se tornar uma nação, se tornou, e Jesus irá voltar ainda para buscar o seu povo, que no caso, no ano de 1948, foi exatamente que Israel foi proclamado como nação de novo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, Israel foi visto de novo como uma nação, porque o povo se juntaram à sua cidade. Para nós entender sobre essa parábola da figueira e entender um pouco mais sobre a videira e a figueira, porque na realidade são duas árvores que é citado na Bíblia e são bem parecidas os nomes, né? Figueira e videira. A videira é que produzia uva, a videira é que produzia uva, que até hoje produz uva, né? E a figueira era exatamente que produzia frutos, produzia fígados, né? Então, era diferente a videira da figueira. E chegou um momento em que o próprio Deus, ele chamou o povo de Israel de videira. Não foi figueira, foi videira. Isaías capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 7. Olha o que é que diz aqui. Isaías capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 7, diz assim a palavra. Versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Vinha, videira. O meu amado teve uma vinha. Uma vinha significa que era várias videiras, né, junto, né? Num oiteiro festíssimo, ou fertilíssimo. Versículo 2. Sachou, limpou a das pedras e os plantou de vindes escolhida. Edificou no meio dele uma torre e também abriu um lagar. O lagar era exatamente para esmagar o vinho, na realidade, esmagar as uvas para poder produzir o vinho. Então a videira que ele plantou a vinde, ele estava fazendo aqui uma analogia, ou fazendo uma comparação com o povo de Israel. Como é que eu entendo? Seguindo o texto. Ele esperava que desse umas boas, mas deu umas brava. Versículo 3. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim a minha vinha. Versículo 4. Quem mais se podiam fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? É como esperando eu que desse, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Versículo 5. Agora, pois, vós farei saber a que pretendo fazer a minha vinha. Tirar-ei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Torná-lo-ei em deserto, não será
podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque, 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas dela, planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça eis aí clamor. Então dá para se descobrir aqui, lendo aqui o versículo de número 7, que o povo de Israel, ou a nação chamada Israel, era exatamente a vinha, ou próprio Deus estava comparando aquela vinha que o relato aqui da história diz, no livro de Isaías capítulo de número 5, que o homem plantou uma vinha e ele achou que ia dar vinhos ou ia dar frutos bons, só que na realidade deu frutos bravos, deu frutos que não prestavam para comer. Então tudo aquilo ali era Deus querendo mostrar para o homem que Israel, diante de tudo que Deus fez, ainda eles faziam maldade diante do Deus Todo-Poderoso. E aí nasceu espinhos e abrolhos, lutas, perseguições, sofrimento, morte, expulsão do seu próprio país, até que no ano de 1948, Israel voltou de novo para sua terra e voltou como uma nação. E aí o versículo 7 responde: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas dileta do Senhor. Judá, no caso, era uma cidade que foi escolhida até para nascer Jesus, né, o rei dos judeus. Então, meus queridos, tirando a dúvida, principalmente do irmão que me pediu para ministrar esta palavra, e também a dúvida de muitos que fazem digamos, às vezes, uma confusão entre a videira e a figueira, achando que o povo de Israel era considerado como uma figueira, mas na realidade não. O povo de Israel foi chamado de videira, que produziam vinho, que produziam frutos, que na realidade eles deixaram de produzir o seu fruto. É tão certo que quando se fala de videira ou vinho, está ligado na Bíblia, ou está ligado à lei de Moisés, e está ligado também à graça. Quando se fala sobre vinho velho, está falando sobre lei de Moisés, ou a lei e os mandamentos. Quando fala sobre vinho novo, está falando sobre a graça de Deus. Em alguns momentos Jesus ele fez algumas analogias, comparações, como parábola, de dizendo que não podemos colocar vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper. Ele estava dizendo que a graça não podem se unir com a lei, porque a lei já foi passada e hoje é a graça. Outro momento também ele diz que não podem colocar pano novo em remendo novo em veste velha. Significa também a mesma coisa, que não pode unir a lei com a graça. A graça é a que vivem hoje atualmente. A lei já foi passada, a lei passou e hoje nós estamos na graça. Por isso que ele chegou a fazer algumas parábolas e contando história como essa, que muitas das vezes era exatamente para confundir aos fariseus ou mesmo aos saduceus, que andavam muito com Jesus, né? No caso, andava aí digamos, 4 facções que andavam com Jesus: saduceus, os escribas, os fariseus e os zelotes. Era o povo que andava. E andava com ele também aquela turma de sacerdotes que também faziam parte das sinagogas. Então muitas das vezes Jesus falava em parábola
para que eles não entendessem. Como também Jesus falou sobre a videira, Jesus falou sobre a figueira, que era exatamente para outro povo não entender, porque a mensagem ali era para os seus discípulos, a mensagem ali era para o povo judeu. E aí, muitas das vezes, Jesus falava para que eles não entendessem. Até hoje, gera essa confusão em nossa mente, porque muitas das vezes, querido, a mensagem não é para nós, a mensagem é para os judeus, mas nós queremos se encaixar no meio desta parábola. Quando Jesus chamou o povo de Israel de ovelha, ainda hoje os pastores chamam os irmãos lá dentro do sistema religioso de ovelha, enquanto não existe mais ovelha hoje dentro de igreja. E eles dizem que é as minhas ovelhas, né? Mas as minhas ovelhas, muitas das vezes, somente para poder comer da lã das ovelhas, entendeu? É um título que eles levam até hoje, abominando aquilo que Cristo já fez, que juntar gentil com judeus, a Bíblia diz que é abominação. Então é exatamente o que hoje o sistema religioso faz, é abominar, juntando os gentios com os judeus, ou melhor dizendo, trazendo obra de judeus para que os gentios possam viver também. Nós não somos ovelha, nós somos filhos escolhidos de Deus, certo? Não somos ovelha. Continuando aqui a parábola da videira ou a figueira, certo? Então nós vamos descobrir quem é a videira verdadeira. No caso, Jesus mesmo fez uma declaração em João capítulo de número 15, versículo de número 1 a 8. O próprio Jesus faz aquela declaração sobre a videira. Assim como o povo de Israel ou a casa de Israel foi chamado de videira, assim também Jesus se declarou como a videira verdadeira. João capítulo de número 15, versículo de número 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Eu sou aqui era quem? Jesus. O meu pai é o agricultor. Por que meu pai é o agricultor? Porque o pai é quem cuidava, ou o pai foi quem foi o criador da própria videira. Versículo 2: todo ramo que está em mim, o ramo aqui que Jesus estava falando, ele falava sobre o discípulo, ele falava sobre o povo dele, falava sobre os eleitos, sobre os escolhidos e sobre aqueles que ele adotou como filho. Então ele estava dizendo: todo ramo que está em mim não der fruto, ele é cortado. Quem foi o ramo que estava em Cristo e que foi cortado? Judas Iscariotes, todos sabem da história. Ele estava no meio dos discípulos, mas ele não estava produzindo fruto, então ele foi cortado. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês, discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Eu aqui é Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? No caso, se não permanecer em Jesus. Assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 5: vós os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanhará e lançar no fogo, e o queimará. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e eu vos farei, e vos sereis feito. O que você pedir a mim, o próprio Jesus disse: se vocês estiverem em mim, pedir a mim, pode pedir qualquer coisa que será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Então, meu querido,
a ligação hoje de nós não é uma ligação de nós como ramos, ramificações, ou até mesmo considerado nós como videira, ou nós somos a videira. Não, por quê? Porque esta videira aqui, o próprio Deus comparou com a casa de Israel. A casa de Israel que era a videira. Depois veio Jesus como o representante, o cordeiro mudo. Por isso que alguns pastores chamam algumas pessoas de ovelha, porque ele acha que as pessoas são ovelha, por causa de Jesus de Nazaré. Então gera uma contenda quando não se entende a palavra de Deus. E aí as pessoas chamam você de ovelha e você aceita. Realmente eu sou uma ovelha do Senhor. Eu sou uma ovelha. Não, nós não somos ovelha. Nós gentios não somos ovelhas, certo? Nós somos filhos escolhidos antes da fundação do mundo. E podemos até dizer que nós somos adotados por Jesus, certo? Mas nós não somos as ovelhas, como muitos pregam. Então, meus queridos, a videira considerada, ou Israel, era considerado como a videira e não como figueira. Sabe o que aconteceu com a figueira? A figueira, ela foi destruída, uma forma de maldição que o próprio Jesus, ele amaldiçoou a figueira porque não estava produzindo fruto. Então ele mesmo disse: olha, aquele que está desligado em mim, eles não produzir fruto, vai ser cortado, lançado fora e depois vai ser queimado. Só que quando não se entende que há uma diferença entre videira e figueira, gera mesmo uma confusão. Mas o simbolismo de Jesus dizer que eu sou a videira, ele estava dizendo que ele veio também como judeus, nascido da lei, para que a lei se cumprisse ali em Jesus, para que a lei fosse toda ela cumprida em Cristo. Então o que é que a videira produz? Ela produz uvas. A videira, ela produz uva. A uva, depois de amassada, depois de ser tirada seu suco, ela é produzida em vinhos. E quando se trata de vinho na Bíblia, em alguns momentos, quando se trata sobre vinho, está falando sobre a graça de Deus. Quando fala sobre o sangue de Jesus, que é a nova aliança, ou o sangue de Jesus era considerado como suco, significa que era a nova aliança. Até hoje, há o novo pacto, que é exatamente a aliança. Que novo pacto é esse? Porque o velho pacto passou, que era a lei. Então entra exatamente agora a graça. Por isso que até hoje, o sistema religioso, a igreja evangélica, faz aquele momentozinho, primeiro domingo de cada mês, ou segundo domingo de cada mês, o culto chamado culto de Santa Ceia. E lá ele leva pão e suco de uva para dizer que aquilo é o corpo de Jesus, que na realidade, e o sangue de Jesus, que não tem nada a ver. Nós não somos judeus para fazer essas tais práticas. Então nós não podemos hoje tomar suco de uva e tampouco comer pão e dizer que aquilo ali é um memorial do corpo de Jesus, porque ele mesmo falou. O próprio Paulo também falou. Não, Paulo não falou, Paulo estava condenando. E o próprio Jesus também, ele condenou exatamente essa prática, porque ele mesmo disse em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 29, desde agora em diante não bebereis mais do fruto desta vinde. Desde agora em diante não bebereis mais do fruto desta vinde. Por que desde agora em diante? Porque Jesus, ele iria morrer, e aquele momento que ele estava fazendo ali era somente um momento de memorial com os judeus. Não era um memorial para ser feito por mim, por você que somos gentil. Era um memorial somente para os judeus. Olha o que é que diz aqui, ó. É uma ordenança que o próprio Jesus falou.
ele mesmo deixou: não mais bebereis do fruto desta vinde, até que eu venha de novo no reino com meu pai. No caso, o reino dele já veio. Ano 70, que é que nós sempre falamos, mas as pessoas dizem que ele não veio no ano 70. Não, ele não veio no ano 70, ele ainda vai vir, Jesus ainda vai voltar, ainda precisa que a videira ela possa produzir ainda seu fruto, seus ramos, as suas folhas. Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde esta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Até o dia em que vou beber de novo convosco no reino de meu Pai. Só que essa ordenância aqui não era para os gentios, não era para a igreja brasileira, não era para nós. Essa ordenância aqui era exatamente para os judeus e principalmente para os discípulos que estavam com Jesus. Principalmente para o discípulo que estava com Jesus, porque aqui Jesus estava na mesa reunido com eles e Jesus estava falando para eles. Mas as pessoas acham que isso aqui era para nós. E se fosse para nós hoje? Nós não poderíamos fazer, porque o próprio Jesus falou: não bebereis do fruto desta vinde, até que eu venha de novo no reino com meu Pai. Jesus já veio? Veio. Ano 70, ele já veio em justiça para Israel. Então, nesse ano 70, os discípulos que estavam com Jesus, ou antes do ano 70, eles beberam de novo do vinho, ou eles beberam de novo da vinde, ou eles provaram de novo o corpo e o sangue de Cristo, que na realidade era um corpo espiritual. Quando aconteceu a morte dos seus discípulos, é claro que estava exatamente acontecendo a promessa que o próprio Jesus estava falando: vocês vão vir de novo, eu vou vir, mas aí o que vai acontecer? Vocês só vão beber de novo desse sangue ou desse vinho no reino do meu Pai. Foi exatamente o que aconteceu. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 18 ao 20. Olha aqui o que é que diz sobre a parábola da figueira, ou sobre a figueira, que é diferente da videira. A videira é que produzia uvas, que produzia frutos, e a figueira era diferente. Versículo 18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais. Nunca mais acabou-se, ou quer dizer que vai ter ainda? Para mim, a palavra nunca mais significa que acabou, não tem mais, não tem mais volta. Então, para mim, significa isso. Mas muitos acham que isso aqui foi só o momento em que Jesus veio. Mas ele disse: nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiravam-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Como secou depressa a figueira. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: nunca mais você vai produzir fruto, porque você não presta. Porque enquanto eu estava precisando do fruto, e aí o que acontece? Você não deu fruto. Então, a partir de agora, você está morta. A partir de agora, você não existe. Então, meus queridos, tirando a dúvida de todos aqueles que tinham dúvida sobre quem era Israel representado na Bíblia, Israel era representado como a videira, mas aquela representação era somente o amparato para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus de Nazaré, para se cumprir
a lei e os profetas, e também um simbolismo da graça com a lei. A videira, a lei, e o fruto, no caso, a vinde, ou melhor dizendo, os seus frutos juntamente com o seu suco, é exatamente a graça de Deus. Que hoje nós estamos vivendo esse momento de graça. A graça de Deus é que é o vinho novo. A graça de Deus que é exatamente essas coisas novas que Jesus falou. Todas as coisas novas. Então é exatamente isso em que hoje nós estamos recebendo. Olha aqui, João capítulo 15 e o versículo de número 10. Jesus vai mais além ainda, quando ele no caso falou para os seus discípulos sobre a questão da videira, e para aumentar a fé dos seus discípulos, ele vai dizendo assim, versículo de número 9: como o Pai me amou, também eu vos ameis, permaneceis no meu amor. Versículo 10: se guardares os meus mandamentos e permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneceis. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Tenho-vos dito, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele deu a sua própria vida para os seus filhos, seus amigos. E enfim, Jesus ali estava como uma videira, ele dizendo: eu sou a videira verdadeira, porque na realidade ele era um homem nascido da lei, um homem nascido da carne, e aquela videira era uma representação da lei de Moisés, ou uma representação da lei. Então aquela videira ia ser desfeita, mas os ramos iriam ficar. Então os ramos era exatamente a graça de Deus. A preparação da lei, ela veio preparando o caminho para a graça. Assim como também os seus discípulos que foram feitos, os seus discípulos que foram chamados, convocados para a missão, eles vieram exatamente para começar a abrir espaço, abrir caminho para a graça de Deus chegar. Enquanto isso, eles viviam na lei. Enquanto isso, eles faziam prática da lei. Eles estavam vivendo a lei. Mas aí veio a graça de Deus. E o evangelho da graça, ou a graça de Deus, é um favor imerecido. Nós não merecia, mas essa graça nos alcançou e hoje nós estamos vivendo por ela. Hoje nós estamos vivendo da graça. E quando você vive em graça, você vive pela fé. A graça de Deus é viver pela fé. Você não precisa mais viver por obra. Não precisa mais tomar pão com suco, você não precisa mais pagar o dízimo, não precisa mais subir monte e descer monte, não precisa chorar a noite inteira, não precisa buscar mais a presença de Deus, não precisa buscar batismo com o Espírito Santo, não precisa descer água para ser batizado, para deixar o velho homem lá na água, não precisa de usar uma vassoura ungida, um lenço ungido, um lençol ungido, não precisa de usar nada desses amparatos aí, que é lei de Moisés, que é véu. Hoje nós estamos vivendo em graça. Então viver pela graça é viver pela fé. Viver pela graça é ter uma mente ativada, uns olhos iluminados e viver para Cristo ressuscitado. Não mais o Cristo pendurado no madeiro ou o Cristo lá com uma videira. Hoje nós servimos ao Cristo ressuscitado. Eu espero que esta mensagem possa ter esclarecido as dúvidas que existiam sobre as vossas vida, e eu deixo esta palavra para todos. Graça e paz a todos, abençoado, melhor tarde para todos e até a próxima mensagem no nome de Jesus.
E se Deus nos permitir, logo mais à noite nós vamos fazer um papo em graça às 19 horas, tá bom? Às 19 horas iremos fazer o papo em graça. E para os amigos que às vezes fica chateado comigo, eu faço que nem o pastor Geraldo Moraes, viu? Os amigos do sistema aí que ficam indignados porque a gente revela os segredos, a verdade e mexe com eles, e muitas das vezes arranca muitos da mão do sistema. Eu tenho para eles birimbau, viu? Eu tenho para eles birimbau. Birimbau tá armadinho aqui, ó, bem prontinho aqui, e à noite vai ter birimbau para quem fala mal do Evangelho da Graça e para quem fala mal de mim. Vai ter birimbau, viu, hoje à noite. E se prepare aí que nós vamos estar prontos. Tem os abençoados aí que ficam mandando mensagem para mim, ou vai lá no canal, no Evangelho da Graça em Fortaleza, e ficam criticando, ficam falando coisas. Meu amado, pode continuar assistindo a mensagem, pode criticar, pode apontar, certo? E eles criticam porque como é que eu sou um pregador e tenho uma barba grande, uma barba desse tamanho? Para ser pregador não teria que tirar essa barba. Para ser pregador não pode usar brinco, porque eu uso brinco, certo? É como eu estivesse vivendo ainda na lei, como eu estivesse preso ainda ao sistema religioso. Eu não estou preso mais ao sistema religioso. Isso aqui é tudo carne, tudo vai passar. A barba vai acabar, o brinco também vai acabar. Isso aqui, amado, não infringe na minha vida espiritual, não. As irmãs aí do sistema religioso são obrigadas a não usar batom, a não usar esmalte, a não usar uma roupa que não seja abaixo do joelho, não pode cortar o cabelo, não pode frisar o cabelo, não pode ir à praia, não pode raspar o sovaco, não pode, e ficam com medo até mesmo de servir a Deus. Como que vai servir a Deus com tanta proibição? Quando se tem liberdade, não tem esses medos, certo? Quando tem liberdade, não tem esses medos. E nós não temos medo, porque nós não acreditamos que não existe base bíblica para você dizer que existe o inferno, que as pessoas desobedientes e rebeldes vão ser laçadas lá, o diabo vai estar te esperando, não sei o que tem mais lá, isso é pecado. Isso tudo chama-se falta de conhecimento. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, você vai se libertar de todo esses pesos, de todo esse trâmite que o sistema religioso prepara, coloca em você, para que você possa viver debaixo do jugo miserável. Hoje nós somos livres para viver, e hoje nós estamos reinando com Cristo, reinando em vida, com barba, sem barba, com brinco, sem brinco, com cabelo, sem cabelo, grande ou pequeno. Nós estamos reinando com Ele aqui na terra, porque o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Graça e paz a todos, melhor tarde e até a próxima, em nome de Jesus.